E eu não lembro se eu comentei com você no primeiro vídeo que a última vez que eu tive contato com a minha avó, fisicamente, ela estava na casa da minha tia, lá no interior, e ela estava sentada na cama, eu estava lá na sala tomando café com meus tios, com meus primos. Aí eu fui lá chamar ela, falei, ô vó, você não quer ir lá tomar café com a gente? Ela falou, não, não estou passando bem. Ela já estava em processo de, de desencarnar, ela já estava mal, a gente já estava lá por causa disso, Uhum. mas ela estava sentada na cama, aí eu fiz assim no cabelo dela, levantei o cabelo dela assim, arrumei o cabelo, né? Aí o casamento da minha prima era nesse mesmo dia, depois a gente já foi para a igreja, minha avó passou mal na igreja, aí minha mãe levou ela para o hospital e eu não vi mais. Foi a última vez que eu vi ela, o último contato físico que eu tive com ela realmente foi essa E ela nona que morreu logo passou. em seguida, Não, depois não, disso? isso foi em agosto, ela morreu no meio de setembro, então ela ainda ficou Um mais mês, um mais ou tempo menos. aqui. A minha mãe ficou lá com ela em Passos, mas eu, na época, eu estava desempregado, então eu voltei para cá porque eu queria dar uma agilizada, né, de procurar emprego e tal. E a minha mãe ficou lá, até ela desencarnar. E aí veio essa experiência que eu vi o céu de cima, e uma recente aqui, eu lembro que eu estava numa casa, e era mais uma vez, era aquele tom de luz incandescente. A minha tia estava, era uma casa, tinha um sofá, eu lembro que tinha um sofá, e a minha tia veio vindo, me abraçou, e atrás da minha tia veio a minha avó. E ela falou a mesma coisa, que bom que você está aqui, faz tanto tempo que eu não te vejo. Aí eu abracei ela, falei, como é que você estava? Ela falou, estou bem. E eu fiz a mesma coisa, passei a mão no cabelo dela, assim. Então, para mim, e eu acordei com a sensação de ter feito isso no cabelo dela. Então, eu acho que, como foi uma coisa que me marcou muito, que foi esse último contato que eu tive com ela, então eu acredito que das poucas vezes que eu tive esse contato, é porque lá no hospital espiritual eu fiz a mesma coisa. Eu estava atrás dela e fiz assim no cabelo dela. E agora, nessa experiência, eu fiz a mesma coisa no cabelo. Então, para mim, isso é um atestado que eu realmente tive com ela, porque eu acordei com a sensação de ter estado com ela. E eu acho que isso, como eu disse, foi uma coisa que me marcou muito. Então, isso é quando acontece de eu ter essas experiências e passar a mão no cabelo dela, eu acredito que tenha sido real. Eu realmente estive com ela. É uma forma de se conectar com ela, né? Exatamente. É verdade. O que é estranho, o estranho é que não que eu não fosse ligado na minha avó, mas eu era 10 vezes mais ligado no meu avô. E eu não tenho experiência nenhuma com ele. Nenhuma. A minha mãe disse que uma vez viu ele aqui em casa, que abraçou ele, mas eu não tenho nenhuma. A única vez que eu vi ele assim, vi mesmo, foi nessa experiência do hospital espiritual, que eu vi ele realmente. Mas assim, de encontrar, de ver, de sentir, isso eu não tenho com ele. Com a minha avó eu tenho muito mais. Mas parece que você tinha uma sintonia de frequência maior, apesar de você se sentir bem com seu avô e trocar muita ideia com ele e conviver com ele, mas parece que você disse que conversava mais com sua avó sobre temas mais profundos, Exatamente. Né? E essa sintonia nesse campo aí espiritual talvez faça com que você encontre ela mais facilmente. Não tinha pensado nisso, é verdade. Talvez seja isso, essa frequência aí, que você existe e ela também, né? Vibra na mesma frequência e fica mais fácil de encontrar. O meu avô, ele nunca teve religião, também nunca foi de ir na igreja e tal. Ele era uma pessoa assim que não ligava para essas coisas. Ele era uma pessoa muito boa, como eu te disse. Ele deve ter ido sem escala nenhuma, ele deve ter ido direto. Mas a minha avó, realmente, agora que você falou isso, é verdade. Eu sentava com ela na cama e falava, não, avó, estou lendo um livro do Allan Kardec que fala isso, isso, isso. Ela, nossa, é mesmo? Nunca tinha pensado nisso. Então, fazia ela pensar sobre isso, né? Então, e ela ser que ela aceitava esse tipo de assunto e se interessava. Então,
não que as pessoas, né, eu quero distinguir as pessoas pelas coisas que elas gostam, mas Uhum. a vibração entre você e ela, em termos de espiritualidade, parece que era maior do que com seu avô. Seu avô era mais aqui no mundo, no plano É, terreno, e ela é, no plano mais espiritual. Talvez por é. isso se encontre mais. Eu não tinha pensado nisso. É uma coisa que você vai me fazer pensar agora, Uhum. porque eu contava essas coisas para ela. Na época eu estava lendo muito livro, então eu ia para Uhum. lá doido para conversar com ela, para contar essas coisas. A gente ficava deitado na cama assim depois do almoço. Eu falava, não, vó, vi isso, vi isso. E ela Uhum. eu via que ela estava pensando, que ela estava absorvendo aquilo ali. Ela não falava assim, não, isso não existe, ou então, não, muda de É. assunto. Não, ela ficava realmente interessada. Era Muito. compatível com o seu interesse. E já seu avô era coisa do mundo, né? Você certamente conversava com ele sobre Sim, temas mais desse totalmente. plano aqui. Totalmente, totalmente. Meu avô era daquele tipo de pessoa. Se eu falasse uma coisa dessa com ele ia rir. Mas assim, não, não existe isso, tal. Mas ele assim, ele não falava para mim, isso não existe, não estuda É, sobre isso. Ele sim, só sim, achava graça. Mas a sim. minha avó, eu realmente via que ela estava ali pensando naquilo, Uhum. estava fazendo ela pensar naquilo. É. Essa talvez seja a diferença. É.